Olá, gente querida, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vou falar sobre 2023. Será o ano em que as profecias de Nostradamus vão se cumprir? Gente, Nostradamus predisse o final dos tempos e até mesmo o levantamento do anticristo em 2023, segundo alguns dos seus seguidores. Bom, ele predisse que uma guerra que poderia chegar nos próximos anos ia realmente tornar o planeta Terra completamente abalado, mudar completamente toda a vida dos seres humanos na Terra. Gente, eu quero dizer para você que se você tem interesse nesse assunto, você tem que ficar aqui até o fim, porque eu vou falar sobre algumas profecias do Nostradamus que se cumpriram e vou falar depois se de fato ele predisse que em 2023 seria o ano do levantamento do anticristo. Bom, é muito importante que você também me ajude a levar esse vídeo mais para longe, curtindo aqui, dando um joinha, compartilhando. Se ainda não se inscreveu no canal, quero te convidar a fazê-lo, porque este é um canal que sempre está trazendo coisas interessantes da Bíblia e até mesmo do entendimento do final dos tempos, ok? Bom, quem é Nostradamus? Nostradamus era um médico francês, astrólogo e vidente. O nome dele era Michel de Nostradamus e se tornou muito mais conhecido pelas profecias que ele entregou por volta dos anos 1500, né? 1500 e tantos, né? Nostradamus, gente, ele viveu num tempo em que havia muitas pragas, muitas enfermidades, e nesse tempo, tanto a astrologia quanto o ocultismo era parte do dia a dia das pessoas. Agora, depois da morte da sua mulher e dos seus filhos, Nostradamus abandonou a medicina, gente, e seu foco voltou para o ocultismo, né? E finalmente ele acabou sendo conhecido pelas suas famosas profecias, publicando-as em um livro em 1555. Muitos cristãos me perguntam, mas uma pessoa que não tinha um relacionamento com Deus pode ver o futuro? Claro que pode. Não tenho dúvidas que também o ocultismo muitas vezes pode trazer respostas, ainda que aquilo que eles veem, né, não seja totalmente permeado pela verdade. Eles podem ver algumas coisas, né, até mesmo porque nós sabemos que o mundo espiritual ele tem dois lados. Então não é impossível que um homem como Nostradamus de fato tenha visto as coisas que aconteceriam no futuro. Em 1558 ele publicou uma versão. Ele finalmente se tornou muito mais conhecido, né, pelas famosas profecias que ele publicou num livro em 1555. Mas em 1558, ele publicou uma versão expandida daquelas profecias publicadas no ano de 1555, né? E essa versão, né, mais ampla, cobria eventos futuros envolvendo inclusive os anos 2000, entendeu? Agora, a verdade é que a gente tem que dizer que as suas profecias eram vagas e enigmáticas e por conta disso elas podiam, obviamente, podem ser interpretadas em diferentes eventos da história, ou seja, a mesma profecia pode se aplicar a alguns eventos. Mas os seus seguidores, aqueles que acreditam de fato que o Nostradamus tinha um poder sobrenatural, eles acreditam que ele tenha previsto a Revolução Francesa com muitos detalhes. Alguns dizem que ele previu também muito claramente o ataque de 11 de setembro, né, de 2001. E ele também teria previsto, né, o levantamento do Hitler, e a sua profecia diz assim, em relação ao Hitler, né? Das profundezas da Europa Ocidental, uma criança nascerá de pais pobres. Ele, com a sua língua, irá seduzir um grande exército. E, obviamente, esta profecia teria se cumprido na pessoa de Hitler, que tinha um poder de oratória extraordinário e enganou toda uma nação e levantou um grande exército, né? Nostradamus também fez predições muito sombrias a respeito de 2022, incluindo coisas como inflação, fome e
a potencial queda de um asteroide. De fato, o ano de 2022, como consequência da pandemia, foi um ano difícil, né? Um ano de guerras, foi um ano de subida dos combustíveis e, consequentemente, de inflações. Eu digo inflações em vários lugares do mundo, né? Ou a inflação como um todo. Agora, o grande asteroide não caiu, né? Obviamente, os seus seguidores vão dizer que toda a visão pode ser em parte, né? Ele não precisa acertar tudo, mas acertou algumas coisas, né? Agora, para 2023, as profecias de Nostradamus, gente, são ainda mais assustadoras, tá? Elas começam com a predição de um grande conflito que poderia mudar o mundo para sempre, de uma grande guerra, né? Ou seja, a profecia diz assim: 7 meses da grande guerra, pessoas morrerão por causa da maldade. E com a guerra da Ucrânia, né, não demonstrando que vai ter um fim muito próximo, pode ser que ela realmente se cumpra e seja uma realidade e que isso gere uma terceira guerra mundial, tá? Mas e aí? E a profecia do anticristo? Ele falou de fato? Algumas das profecias, das maiores profecias de Nostradamus, falam de 3 anticristos. Ele não via o anticristo como uma figura bíblica apocalíptica. Ele via como homens tiranos que seriam levantados, e o terceiro deles seria aquele que se levantaria para praticamente mudar a história do mundo, né? Acabar com o mundo como nós conhecemos. Ele não viu, então, como eu disse, o anticristo como uma única figura. E alguns dos seus seguidores afirmam que os 2 primeiros anticristos que ele previu eram Napoleão e Hitler, tá bom? E o terceiro anticristo, segundo alguns dos seus seguidores, pode chegar no ano de 2023. Agora, a previsão de Nostradamus mais instigante, gente, de 2023 se refere ao Papa Francisco, que há alguns dias, eu não consegui verificar se isso é verdade, mas teria assinado uma carta de renúncia em caso de doença ou invalidez. Ou seja, o Bento XVI, ele renunciou, entendeu? E, obviamente, o Francisco assinou essa carta e, segundo Nostradamus, o último Papa, antes daquele Papa que iria acabar com tudo, ele iria renunciar também. E como o Papa Francisco teria assinado essa carta de renúncia em caso de invalidez ou de enfermidade, alguns acreditam que ele já tenha feito isso porque esteja doente e que então o próximo Papa seria o Papa que vai realmente acabar com todas as coisas. Um Papa que levaria o mundo a uma guerra religiosa e os seus seguidores, tá? É importante dizer que para falar bem a verdade, eu não acredito nas profecias de Nostradamus, mas tenho que reconhecer que algumas delas são impressionantes, tá? Eu acredito nas profecias bíblicas, e são as profecias bíblicas que eu procuro seguir. Mas, obviamente, eu estou aqui falando para vocês porque muita gente tem me perguntado, sabem que eu estudo a respeito do final dos tempos, então a gente não pode deixar de falar sobre essas coisas. Agora, as referências ao Vaticano, né, ganham um outro olhar por causa da morte de Bento XVI. E o antecessor, né, que foi o antecessor de Francisco e o único Papa a renunciar em séculos, tá, no último dia do ano. Há uma outra profecia também que está muito em alta, que também é muito impressionante, que é a de São Cipriano. Mas essa profecia que também aponta para o levantamento do último Papa, né, que seria o Petrus Romanus. Quanto a isso, eu vou fazer um outro vídeo aqui para falar para vocês a respeito dessa profecia. Se vai ser o levantamento dele no ano de 2023, nós não sabemos. Mas que é impressionante o fato dele ter previsto no ano de 2023, né, os abalos que nós tivemos, né, de doenças, de inflação, né? E é muito interessante, e até mesmo a visão que ele tem a respeito do ano de 23, falando de guerras, falando de mortes. Então, vamos ficar atentos
E eu quero pedir a todos vocês que gostaram do tema desse vídeo, que compartilhem, porque nós somos vigias, somos atalaias, que estamos aqui para discernir o que está acontecendo nos tempos em que vivemos. Deus abençoe a você, um beijo grande no seu coração, um beijo para todos e compartilhe esse vídeo.